Beleza? Aqui é o N trazendo mais um vídeo de curiosidades. Mas antes de tudo, se você é o tipo de pessoa que curte esse conteúdo de curiosidades sobre assuntos diversos, mistérios e segredos, saiba que você é o meu público-alvo e esses vídeos são feitos diretamente para você. Tendo vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. Se inscreve e deixa o like pro YouTube passar a divulgar mais e mostrar também para mais pessoas que, assim como eu e você, curtem esse tipo de vídeo. Muito obrigado desde já. E agora, bora pro vídeo? O fundo do oceano tá repleto de naufrágios, muitos dos quais escondem algum segredo. Mas por mais maravilhosos que sejam os mistérios, não saber a resposta é como uma coceira persistente que não pode ser coçada. Felizmente, nos últimos anos, vários navios abriram mão do silêncio e revelaram histórias marcantes. Desde um estranho pontinho perto do RMS Titanic, a enormes navios de guerra desaparecendo no ar. Aqui estão os principais mistérios marítimos que agora podem ser explicados. Número 5. O propósito de uma engrenagem misteriosa. Em 2012, foram feitos esforços para alargar o rio IJssel, na Holanda. Enquanto se trabalhava nisso, um naufrágio foi descoberto no fundo do rio, e ele não estava sozinho. O Cog, um tipo de navio medieval de madeira, estava na companhia de um barco e uma barca da mesma época. Mas por que essa frota estava descansando naquele local em particular? Como se vê, o projeto em 2012 não foi a primeira tentativa de engenharia do rio IJssel. Os pesquisadores agora acreditam que os navios foram afundados deliberadamente há 600 anos para alterar o fluxo da água. A decisão foi tomada para levantar a engrenagem da água e preservar o barco. Essa não foi uma tarefa muito fácil, considerando que o navio pesava 55 toneladas. Arqueólogos marítimos passaram 3 anos planejando a sua recuperação, e quando chegou o momento, eles levantaram com sucesso a engrenagem em sua totalidade durante a primeira tentativa. Número 4. A verdadeira história do Butter Boat. Durante décadas, os moradores que moravam perto da praia de Street Dog, na Irlanda, visitaram os restos de um navio alojado na areia, que ninguém sabia de onde vinha ou o nome sob o qual navegava, e acabou ficando conhecido como Barco da Manteiga. Em 2020, os pesquisadores decidiram desvendar este mistério. O que eles juntaram foi um conto notável, detalhado e trágico. Depois de testar o navio e investigar os registros históricos, eles descobriram que o verdadeiro nome do navio era Greyhound. Era um navio mercante que frequentava a costa entre a Irlanda e a Grã-Bretanha, em 1770. Esse mesmo navio partiu de Whitboard, em Yorkshire, e se deparou com uma tempestade em Broadhaven Bay. A tripulação abandonou o navio com sucesso, mas após uma contagem, eles perceberam que um grumete ainda estava preso no navio, que estava ancorado perto de alguns penhascos. A tripulação e os voluntários locais retornaram a Greyhound, mas a tempestade arrastou o navio e muitos dos socorristas para o mar, matando 20 pessoas no processo. Número 3. O container de transporte que não era container. Em 2019, uma tempestade empurrou o navio MSZ Zoe. Como resultado, vários dos containers de aço caíram no mar. Algum tempo depois, os catadores de metais decidiram recuperar os containers e vendê-los como sucata. Armado por um braço mecânico para pegar itens grandes e um sonar de navio, a tripulação chegou ao Mar do Norte, onde o acidente aconteceu. Enquanto examinavam o fundo do mar perto de uma ilha holandesa chamada Terschelling, eles encontraram uma anomalia de sonar. Sem saber o que era, mas esperando por um container, os salvadores usaram um braço mecânico para pegar o objeto. O que veio à tona não foi o dia do pagamento, mas sim um pedaço da história. Eles trouxeram madeiras pertencentes a um navio de 500 anos e 5 toneladas, completamente cheias de cobre. A carga foi destinada a ser usada para algumas das primeiras moedas de cobre da Holanda, enquanto o navio era um exemplo raro de 2 métodos de construção naval. Os construtores navais holandeses fizeram a transição de um método medieval chamado clinker para a técnica mais avançada chamada carvel, ambos presentes nos destroços construídos durante essa mudança crucial. Número 2. Os navios de guerra desaparecidos. Quando um navio de guerra afunda e vidas são perdidas, um naufrágio é considerado um túmulo de guerra e propriedade militar. Eu não preciso nem dizer que muitos navios afundaram durante a Segunda Guerra Mundial, muitos deles levando tripulações inteiras com eles para o fundo do oceano. Em 2016, pesquisadores navais estavam visitando vários locais quando o sonar revelou um padrão perturbador. Vários submarinos e navios de guerra desapareceram sem deixar vestígios,
Considerando o enorme tamanho desses navios afundados, a coisa toda foi bem confusa no início. O influxo repentino de materiais relacionados a navios e sucatas logo revelou uma resposta. Como se vê, piratas do metal estão mirando em navios de guerra. E não é difícil perceber o porquê. Uma única hélice de navio, construída por bronze, vale cerca de $5.000. E um naufrágio completo tem metal suficiente para ganhar $1 milhão. Os navios de guerra americanos não são as únicas vítimas desse comércio. Os piratas do metal também saqueiam navios de guerras australianos, holandeses, britânicos e japoneses, às vezes com risco pessoal significativo para sua própria segurança. Número 1. Como os cavalos provaram ser uma lenda. Nem todos os mistérios de naufrágios são subaquáticos. Alguns vagam pela terra como criaturas vivas que respiram. Neste caso, é uma manada de cavalos selvagens. Durante séculos, os animais existiram na ilha de Assateague, perto da costa da Virgínia e Maryland. Mas como eles chegaram lá? Ninguém realmente sabia. Apesar de que um antigo conto popular afirmava que há muito tempo, os primeiros cavalos foram abandonados na ilha depois de sobreviverem a um galeão espanhol condenado. A prova dessa lenda aconteceu por acaso, durante um estudo recente. Um pesquisador testou o DNA que ele pensava ser um dente de vaca. E esse último havia sido encontrado em uma colônia espanhola abandonada de séculos no Caribe. No entanto, a análise logo mostrou que esse dente pertencia a um cavalo do século XVI. Curioso sobre as origens do animal, o DNA foi comparado a cavalos modernos, e desde o início, a expectativa era que os parentes vivos mais próximos do cavalo fossem da Península Ibérica, de onde os espanhóis obtinham seus cavalos. No entanto, o DNA do dente estava mais intimamente ligado ao misterioso rebanho de Assateague. Isso provou que os cavalos de Assateague só poderiam ter se originado de colônias espanholas e que seus ancestrais eram de fato os corcéis de exploradores que naufragaram perto da ilha. E esse foi o vídeo. Espero de verdade que você tenha gostado e muito obrigado por terem assistido até aqui.